A revisão, as revisões nada mais são do que projetos, são pesquisas que você está fazendo, só que em vez de coletar dados com pessoas, vocês vão coletar dados com artigos ou publicações que já foram feitas. Então, toda pesquisa começa com uma pergunta que você quer responder. O outro comentário que a gente fez, e tem a aula do Ivan lá também, destrinchando um pouco disso, é como montar essa pergunta de forma mais clara, tem algumas estratégias, enfim, para determinados tipos de buscas que a gente faz da literatura. Mas o que a gente vai comentar hoje aqui é algo muito mais prático depois da pergunta feita, como que a gente consegue procurar essas palavras, esses escritores e fazer essa seleção dos artigos. O primeiro passo que eu uso, né, depois que a gente tem a construção da pergunta formulada, é procurar uma coisa que a gente chama de descritores. Descritores são termos que são de importância dentro de um assunto, de um artigo que está sendo publicado. Geralmente, acho que vocês já viram, no final dos resultados em artigo, a gente tem aquelas palavras-chave. Aquilo ali são descritores também. São as palavras mais importantes que têm relação com o trabalho que vocês estão pesquisando. Então, a gente começa sempre na elaboração desses descritores. Existem palavras que já estão estabelecidas como descritores, que é padrão, que a gente consegue procurar facilmente, mas tem outras que não tem como descritores. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho dos dois aspectos hoje. Beleza. Então, esse daqui é o site onde a gente busca os descritores, né? Conhece os descritores de saúde. O site é esse daqui, dex.bvssalude.org, porque ele é elaborado, né, organizado pela OPAS em colaboração. Então, a gente tem aí um agrupamento tanto em português quanto em espanhol, inglês e em francês. Acho que também tem por aqui os termos. Então, basicamente, a gente começa pesquisando termos, né? Eu vou dar um exemplo de das revisões que a gente está fazendo hoje na sala, para um dos projetos, que tem como tema entender como que está organizado, ou se já tem experiência sobre comunidades de práticas para a saúde mental. Então, a gente tem um projeto desenvolvendo nessa área, e nosso exemplo que a gente vai usar é esse. A nossa pergunta de pesquisa seria quais as experiências que já têm registradas na literatura sobre comunidade de prática voltada para a saúde mental. Então, dentro dessa pergunta, a gente consegue delimitar dois termos, né, dois agrupamentos de palavras que são mais importantes. Seriam comunidade de prática e saúde mental. Então, a depender da sua pergunta, você pode ter 3 termos, 4 termos, e termo não significa uma palavra só, pode ser um termo composto, né, de várias palavras, como comunidade de prática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar de forma bem simples esse termo que a gente está usando aqui nessa plataforma. Então, eu posso colocar aqui comunidade de prática para ver se tem. E aí eu peço para buscar. Ele me apareceu algumas possibilidades, e aí eu vou avaliar essas possibilidades. Então, como eu disse no começo, não tem uma regra, não tem uma norma, já tem um caminhozinho feito, não tem. A gente tem que fazer testes e ir procurando as melhores definições que vão nos ajudar. Então, por exemplo, aqui ele trouxe um termo que ele achou semelhante ou mais ou menos relacionado com o que eu procurei. Ele não achou exatamente o termo que eu procurei. Então, ele trouxe aqui medicina de família e comunidade. Para o nosso estudo, não tem relação, porque a comunidade de prática que a gente está vendo é uma comunidade de prática de profissionais, de troca de informação, de conhecimento, não é necessariamente relacionada à medicina da família e de comunidade. Deixa eu ver se ele mandou mais algum. Não mandou. Ele só
achou esse daqui. Então, muito possivelmente, comunidade de prática é um termo que não tem um descritor já validado e organizado para isso. Então, vamos para outra palavra. Deixa eu voltar aqui. É comunidade de prática e saúde mental. Para a saúde mental, ele já trouxe aqui 14 resultados de coisas que poderiam ser relacionadas. Então, ele trouxe assistência à saúde mental, que não é exatamente o nosso foco, centros comunitários, que também não é exatamente o nosso foco, é muito restrito. Deixa eu seguir aqui para ver. E ele me mostra aqui na parte 9 o termo, de fato, saúde mental. Então, esse termo, saúde mental, ele é um descritor em português para saúde. E aí ele traz alguns termos alternativos que eu posso usar também na minha busca, e ele traz os termos em inglês, espanhol e francês, como eu comentei com vocês. Então, a gente tem aqui um termo que é um descritor. O que facilita um descritor na nossa busca? Quando vocês colocam lá, por exemplo, no Google, se vocês forem pesquisar comunidade de prática e saúde mental, vai aparecer trocentos milhões de coisas. Tudo relacionado com comunidade, ou só com prática, ou só com saúde. Vai aparecer tudo isso. A mesma coisa acontece nos buscadores de artigos. Quando a gente vai buscar algum artigo que não é um descritor, que não está classificado como descritor, ele vai mostrar tudo o que ele achar com relação àquela palavra. Então, ele pode seguir pelo termo, saúde mental, como ele pode seguir pelas palavras separadas, saúde, ou só mental. Então, ele vai aparecer trocentas possibilidades dentro do buscador. E 90% não vai ser útil para a gente. Então, vai ser só trabalho perdido para a gente ter que ler títulos e resumos para a gente poder classificar. Então, por isso que é importante a gente escolher os descritores, que isso vai limitar a nossa pesquisa. Depois eu vou mostrar no PubMed e nos outros portais como que a gente tem feito isso e como isso dá uma diferença muito grande. Então, aqui, saúde mental, a gente tem um termo, um descritor. O descritor em inglês é mental health. Tem em espanhol também e tem em francês. Pronto, a gente tem dois termos que a gente vai buscar. Um deles a gente sabe que tem descritor, o outro a gente não tem um descritor. Então, agora a gente pode ir para as bases onde a gente vai procurar esses artigos. Aqui eu trouxe... Esse daqui é a base que nós procuramos pelo PubMed, que é uma das maiores bases internacionais para a área da saúde. Geralmente eu costumo usar 3 bases, inclusive eu nem abri a outra aqui, eu tenho que abrir daqui a pouco. Que é o PubMed, o Lilacs e o Cielo. Geralmente eu uso essas 3 bases para os estudos que eu faço, porque elas trazem informações interessantes. O Cielo, ele é bastante voltado para publicações nacionais e da América Latina. Então, ele traz bastante coisa nacional, o que é legal, a depender do tema que a gente está procurando. A gente quer entender como é que está essa situação no Brasil. Né? Quer saber o que já foi publicado aqui, se já tem experiências aqui, se já teve alguma pesquisa relacionada aqui no Brasil. O Lilacs, ele é relacionado... A gente vai olhar ele também, ele é relacionado à América Latina. Ele tem artigos de outros lugares, mas ele é bastante relacionado à América Latina. Então, a gente encontra países que estão próximos do nosso território, que podem estar contribuindo também com o nosso conhecimento. E o PubMed é de forma mais externa, né? Ele cobre o mundo todo, e tem essa visão mais ampla aí da busca. Aqui no PubMed, esse daqui a gente consegue procurar vários formatos, né? Assim como em português a gente tem o Dex, a gente tem no inglês a mesma coisa, ou uma coisa bem semelhante, que são os mesh. Aqui, deixa
Deixa eu procurar aqui, ó, Mesh. Mesh também é um descritor, é um nome que se dá em inglês para o descritor. E a gente consegue procurar aqui também para ver se tem algum descritor relacionado ao termo que a gente quer procurar. Então, a gente pode procurar aqui de novo comunidade de prática, lembrando que esse daqui é internacional e a busca tem que ser feita em inglês. Se for buscar em português, provavelmente a gente não vai encontrar nada, porque são pouquíssimos, não sei nem se tem. Eu acho que não tem nenhum indexado em português aqui. Então, todos eles são em inglês e outras línguas, mas, sim, 90% em inglês. Então, a gente pode procurar Community Practice para verificar se a gente tem um termo, um descritor em inglês para a comunidade de prática. E aqui, clica para buscar. Ele vai trazer também resultados, como lá no site do Dex. Comunidade de saúde, de enfermagem, dentistry, não tem nada relacionado ao que a gente quer pesquisar. Então, realmente, comunidade de prática não é um mesh, nem aqui, nem fora do Brasil. Mas, saúde mental, a gente pode procurar, e aí saúde mental, sim, é um descritor, é um mesh também. Nos Estados Unidos, a gente consegue utilizar esse termo. Então, aqui a gente já pode até selecionar ele e colocar ele para adicionar aqui na caixa de busca, onde a gente vai buscar agora no PubMed, para ver se tem alguns artigos relacionados. Aqui eu já vou procurar direto, pesquisar no PubMed, para a gente ver o que vai sair. Olha lá, aqui é a pesquisa do PubMed, então ele vai estar selecionando artigos num período de tempo bastante amplo, desde o primeiro registro que se tem aqui cadastrado até o último artigo publicado. Esse daqui, por exemplo, é de julho de 2022, então foi publicado esse mês. E aí a gente encontra formas de filtragem aqui, né, dentro dele. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a diferença que a gente pode encontrar quando a gente usa o mesh e quando a gente não usa o mesh. Então, aqui a gente está procurando com o mesh. A gente encontrou 54 mil resultados, 54.400. Vamos fazer um teste aqui, vamos tirar o mesh e vamos procurar sem o mesh para ver o que ele me diz. Olha a diferença, 357.157 resultados. Então, por isso a importância da gente usar o mesh, os descritores, para facilitar a nossa vida. Porque aqui tem saúde mental, mas vai ter algumas coisas que não tem nada a ver com saúde mental. E aí vai estar listado aqui também, e a gente vai perder nosso tempo procurando nesse monte de artigos aqui que não vai resolver nada. Então, aqui, vamos voltar para o mesh. Então, aqui a gente já conseguiu refinar bem a nossa lista. Quando a gente coloca o mesh, a gente está mostrando para ele que a gente quer que um dos assuntos principais desse artigo seja saúde mental. Ele não vai mais procurar em qualquer lugar. Se está saúde mental na referência de um artigo que foi usado para outro escopo, a gente vai estar procurando, se a gente tiver sem o mesh. Mas no caso que a gente usar o mesh, é só aqueles que têm, de fato, a importância desse sentido. Eu gosto de enfatizar isso porque eu lembro quando eu estava lá na epidemia da microcefalia, a gente foi fazer busca, né? A Zika era praticamente desconhecida, os registros eram bem pouquinhos, e a gente acompanhava as publicações. E uma vez eu lembro que a minha orientadora veio reclamar comigo que eu fiz uma busca sem usar o mesh sobre Zika. E aí apareceu os artigos sobre Zika, e eu salvei a busca e tal, entreguei, e dentre os artigos sobre Zika, apareceu alguns artigos que não tinha nada a ver com Zika, que era de um autor de sobrenome Zika. Aí ela veio reclamar comigo, Marcela, como é que você coloca
um resultado desse com esse autor não tem nada a ver com o que a gente está querendo trabalhar. Então, a importância da gente colocar o mesh para facilitar a nossa busca. A gente vai direcionar ela de forma mais eficiente. Só que para a gente aqui na nossa busca que a gente está fazendo agora, só saúde mental não resolve. Senão eu vou ter que ler 54 mil resultados, pelo menos os títulos de tudo, para ver o que tem a ver com comunidade de prática, que é a segunda palavra que a gente vai utilizar. Então a gente pode combinar termos. Aí a gente vem aqui em avançado. Aqui a gente consegue combinar termos. Então a gente pode pensar que comunidade de prática, eu tô com a letra maiúscula, community, a gente pode pensar que comunidade de prática ele não vai ser um mesh, né? Porque se a gente procurar ele como mesh, ele não vai encontrar nada. Mas a gente pode tentar refinar um pouquinho essa busca, porque também se eu for procurar comunidade de prática, só isso, desse jeito, deixa eu pesquisar aqui para você, deixa eu só adicionar ele, pesquisar ele, só comunidade de prática. Apareceu 167 mil artigos sobre comunidade de prática. Isso para a gente não é muito legal, tá? Porque senão a gente vai ter que ver tudo isso. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, comunidade de prática e saúde mental, de forma bem simples, sem usar mesh, sem nada, ele me deu 17 mil artigos. Que muito provavelmente isso daqui, para tirar um artigo sobre comunidade de prática e saúde mental, vai ser uns 2, 3, nesse monte de resultado. E você vai ter que ler os textos, os títulos todos, resumos, para poder ver e avaliar se ele tem alguma importância para o seu estudo. Mas vamos voltar lá no avançado. Vamos fazer uma outra busca aqui agora. Vamos colocar comunidade de prática. E vamos olhar aqui nesses filtros que a gente pode estar adicionando. Então, eu posso usar esse termo, comunidade de prática, posso buscar como se fosse o autor, enfim, se eu estiver interessado num autor específico, eu posso procurar o sobrenome dele aqui, eu consigo achar de forma mais fácil se eu selecionar aqui autor. Enfim, tem uma série de possibilidades. O mesh está aqui também. A gente tem o mesh terms, que a gente pode estar selecionando, mas comunidade de prática não é um mesh. Então, o que a gente geralmente recomenda? Usar a comunidade de prática como algo que esteja dentro do título ou do resumo. Porque se você quer escolher artigos sobre comunidade de prática e saúde mental, muito provavelmente esses dois termos têm que estar citados ou no título ou no resumo. Se não tiver citado é porque não é dessa área. Então não vai te ser muito importante. Então, essa é a dica que eu dou. Sempre escolher aqui título e resumo, que ele já vai dar uma filtrada boa, não vai aparecer lá aquele tantão de resultados, e ele já vai te trazer alguns resultados que são mais específicos, né, dessa área que você quer pesquisar. Então, eu vou adicionar isso daqui. E agora eu posso colocar como mesh um saúde mental, que eu já vi que tem saúde mental como mesh. Então, eu posso adicionar. Eu vou colocar and, porque eu quero que encontre os dois termos no mesmo artigo. Então, eu não vou trocar por O, porque senão ele vai achar um ou outro, e nem a exclusão de um e de outro. Então, eu quero que encontre os dois termos no mesmo artigo. Então, o que a gente está falando aqui para ele? Eu quero artigos com comunidade de prática, que estejam esse termo contido no título e no resumo, e que também tenha saúde mental como um termo importante, um dos termos que represente de forma geral o artigo. E aqui eu posso pesquisar. Olha aí como a gente já conseguiu refinar bem essa pesquisa. 15 resultados é muito mais fácil do que 177 mil. 15 resultados a gente já consegue ler os títulos de forma mais tranquila. Eu ainda posso fazer outros tipos de filtragem. Então, eu posso filtrar aqui, por exemplo, o período.
Então, posso filtrar do último ano, dos últimos 5 anos. Geralmente, quando a gente está fazendo revisões rápidas, essas revisões que a gente faz na sala, a gente tem utilizado de 5 anos, na maioria das vezes. Então, vou colocar só aqui um filtro de 5 anos para ver. Chegamos em 11 resultados. Acho que está legal. Percebam aqui pelo gráfico de evolução, a gente teve um aumento da publicação sobre esse assunto nos últimos anos, né, 2001, 2021, 2022. Teve um período aqui que não teve quase nada, enfim, dá para a gente observar isso. Outras coisas que a gente dá para filtrar também, o tipo de artigo, né, às vezes eu quero usar só artigos de ensaio clínico, ou só artigos de revisão sistemática, quero fazer uma revisão das revisões que já existem sobre o assunto. Posso fazer isso e posso selecionar aqui também. Nesse meu caso, eu quero isso, é esses os filtros que eu usei. E aí, como é que eu cheguei nisso? Não tem regra de ouro para chegar nisso. Você vai começar a jogar palavras. Pensar nas palavras, aí joga, ver se tem o DEX, se não tem o DEX, aí volta, pensa em outra, se tem alguma outra que seja similar ao que você está pensando. E aí você começa a jogar com onde você vai encontrar essa palavra. Vai encontrar só no título? Vai encontrar no título e no resumo? Ela é uma palavra mesh? Ou você não quer fazer nenhuma limitação na sua pesquisa, você procura a palavra de forma crua, sem nada. Então, vamos fazer um teste aqui para procurar se a gente não especificasse título e resumo e nem mesh. Vou apagar aqui. Vamos pesquisar de novo. Olha lá a diferença. Se eu não estabelecesse aqueles filtros de local onde encontrar a palavra-chave, a gente ia ter que ler 6.000 resultados nos últimos 5 anos ainda, que é o período que a gente selecionou. Então, vejam o tanto de trabalho que vocês vão economizar fazendo essas combinações. E aí, uma coisa legal do PubMed é que a gente consegue voltar aqui no avançado e ele fica o registro que a gente fez das últimas pesquisas, principalmente das pesquisas que foram feitas hoje, né, no último dia. Então, a gente pode salvar aqui a pesquisa que a gente fez que deu mais certo, que foi a comunidade de prática. Ele mostra toda a pesquisa, foram os 11 encontrados, né, que a gente tinha comentado. E vou deixar aqui, por enquanto, ele salvo para a gente ir para o do Lilacs agora, que a ideia é muito semelhante, mas só para a gente observar como que é lá e depois a gente vai fazer essa interação com o Zotero. Deixa eu ir para outra aba aqui. Esse daqui é um portal da regional da BVS, né, Biblioteca Virtual de Saúde, e ele reúne aqueles artigos que eu falei que é mais da América Latina, né, ele é relacionado a OPAS, ele tem aqui a pesquisa também do MESH, então a gente pode pesquisar por aqui, os DECs da mesma forma, e a gente pode fazer a pesquisa direto por aqui, o termo que a gente quiser, e ele também tem a busca avançada, assim como no PubMed. A lógica é bem semelhante, não tem muita diferença. Então, eu posso digitar meus termos aqui, a gente já sabe que comunidade de prática não tem. E aqui eu posso pesquisar tanto em português quanto em inglês, espanhol também. Então, vai de vocês testarem o que vocês acham que fica mais simples. Às vezes dá alguma diferença quando a gente pesquisa em português ou em inglês. Eu recomendo sempre pesquisar em inglês, porque geralmente o número de artigos é maior. Então, você acaba pegando mais possibilidades. Da mesma forma que a gente consegue filtrar, ó, título, resumo e assunto. Então, isso daqui já vem de forma direta para a gente. Continuando no end. E mental health. E aqui a gente pode dizer que é um descritor de assunto. E aí a gente pode pesquisar. Esse daqui ele não encontrou nada. Então o que a gente pode fazer? Vamos tentar tirar o mesh para ver o que acontece, se ele acha alguma coisa. E aí a gente vai fazendo esse jogo com as palavras.
Ainda não tem uma regra. Olha, encontrou 67 mil. Vamos tentar filtrar aqui por tempo. Os últimos 5 anos. Ele já baixou para 18 mil. Ok, aqui a gente pode filtrar também por língua. Eu só quero de inglês, português e espanhol. O resto não me interessa. Vou filtrar de novo. 18 mil. O que eu posso fazer? Como a gente não está usando nenhuma restrição nos termos que a gente está usando, eu posso tentar ler os primeiros aqui para ver se eles são de fato alguma coisa interessante para mim, ou eu posso usar mais algum tipo de filtro aqui. Ah, não, eu só quero do Lilacs, por exemplo. Então, ó, já vai baixar para 353. Então, 353 já é mais fácil de ler os títulos desses. Então, eu posso ir. Percebam que ele vai ter título em português, artigos em português, tem artigos em inglês também, pode encontrar em espanhol, aqui em inglês. Então, a gente vai ter uma série de possibilidades. Tem caminho certo, exclusivo para isso? Não necessariamente. Geralmente, a gente recomenda fazer de forma mais padronizada entre as 3 bases, entre todas as bases que vocês forem usar. No caso que eu vou mostrar são as 3, né? No PubMed, do Lilacs e do Cielo. Então, idealmente, a gente tem que usar os mesmos parâmetros nas 3 bases, para poder garantir que a busca foi feita de forma coerente, enfim, garantir que ela seja sistemática, né? Ela seguir um padrão. Porém, se você vê que o negócio não deu certo, por exemplo, a gente não encontrou nada, mas olhando aqui, vamos supor que eu encontrei um artigo aqui que parece ser bem legal. Então, para mim, no Lilacs, seria interessante eu manter sem o mesh, vamos supor, nesse caso. Aí eu posso escrever isso na metodologia que eu estou utilizando. Então, colocar lá, olha, para o PubMed, eu usei o termo tal, tal e tal termo foi usado como mesh, ou tal termo a gente pesquisou usando título e resumo. Aí, no Lilacs, a gente pesquisou tal e tal e tal, usamos como filtro o ano dos últimos 5 anos, o idioma português, inglês e espanhol, e os termos foram utilizados de forma aberta, sem classificação de mesh. Para que fique claro, porque quando outra pessoa for tentar refazer o que você fez, ela consiga e tenha os mesmos resultados. Se ela for usar o mesmo período de tempo, as mesmas palavras-chave, ela vai ter, idealmente, o mesmo resultado. Então, é bom deixar sempre muito detalhado na busca, na metodologia da busca que vocês vão fazer. Beleza. E aí, do Cielo, deixa eu abrir aqui o Cielo. Ela é a mesma coisa, não muda muito. Deixa eu ver. A gente aqui já pode adicionar as palavras, pode procurar em português ou em espanhol, ou em inglês também. Espanhol também, comunidade, deixa eu procurar em português. Aqui a gente também consegue selecionar. A gente pode escolher ou título ou resumo, então vale a pena fazer um jogo com os dois aqui. Procura como resumo para ver quantos acha, depois procura como título para ver se a gente consegue melhorar a sensibilidade ou a especificidade dependendo do caso que vocês estão precisando de artigo. Às vezes a gente encontra muito artigo e a gente quer ser mais específico, aí muda o tipo de pesquisa para poder ajudar nisso. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o título. E eu vou adicionar o outro campo, que é saúde mental. Então, aqui, de novo, e aqui eu posso... Esse daqui, ele já não tá aparecendo o Dex, que é o descritor, né? Mas vamos colocar aqui no título também. Então, eu quero que comunidade de prática e saúde mental estejam no título. Deixa eu ver se ele vai achar alguma coisa. Olha, ele achou comunidade de prática e cuidado em saúde mental, uma revisão sistemática. Então, isso daqui nem adianta a gente fazer muito filtro, né? Foi um artigo de 2018, está dentro dos últimos 5 anos. Parece ser bastante interessante para o que eu quero, mas eu posso, se eu encontrar muita coisa, eu posso fazer os filtros da mesma forma que a gente fez nas outras bases. Quero, né? Deixa eu voltar aqui.
pro PubMed. O PubMed teve 11 resultados. Depois a gente pode passar pelos outros também. Deixa eu ver aqui, teve alguém. Joia. Como é que a gente faz isso, né? A gente pode simplesmente ter acesso ao artigo, né? Quando a gente clica aqui, percebam uma coisa, esse artigo, ele não tem esse free. Isso quer dizer o quê? Que esse artigo deve ser pago. Muito provavelmente, se a gente for entrar nele e pedir para ter acesso ao artigo completo, ele não vai deixar, ele vai pedir para pagar. Infelizmente, os artigos, grandes artigos, a gente tem esse problema. E aí, às vezes, algumas universidades elas são vinculadas com algumas bases e a gente consegue ter acesso pela conexão da faculdade. Enfim, tem que testar, ou então a gente pode pedir para a biblioteca, se for um artigo essencial, a sua vida não vai ter mais sentido sem aquele artigo, você pede lá na biblioteca e eles solicitam esse artigo, você justifica lá por que a sua vida não vai ser mais a mesma sem o artigo, e você consegue ter acesso a ele. Mas vamos entrar aqui nesse daqui que está com o free, para a gente ver. Então, a gente pode clicar nele mesmo. Ele vai aparecer aqui o resumo, bonitinho. E eu posso abrir ele na versão original, lá para eu baixar o PDF. Posso baixar o PDF aqui. Eu posso fazer isso um a um, né? Eu tenho acesso ao PDF, depois eu consigo subir o PDF para o Zotero. Ou eu posso baixar toda a minha pesquisa para dentro do Zotero, que é geralmente o que eu faço. Então, voltando aqui para a pesquisa, eu tenho meus 11 artigos. Eu vou pedir para ele mandar para mim o arquivo para poder subir lá no Zotero. Zotero é um gerenciador de citações. Então, é essa opção que eu vou selecionar. Ele vai mandar para um gerenciador de citações. E tem vários gerenciadores. Tem o Mendeley, tem o EndNote, tem o Zotero. A gente geralmente usa o Zotero porque ele é gratuito, ele é bem simples de se usar. Então, clicando aqui, ele vai me perguntar qual o artigo que eu quero mandar. Quero mandar tudo? Quero mandar só o que está nessa página, na primeira página? Só selecionado? Eu posso só selecionar os 2 primeiros, por exemplo, e mandar tirar só os 2 primeiros. Mas eu quero todos, quero os 11. E vou pedir para criar um arquivo. Então, ele vai pedir para eu salvar lá em algum canto no computador. Posso trocar o nome aqui. Alguém. Esse daqui é a cara do Zotero, né? Meu Zotero já tem um monte de artigo aqui, então possivelmente quando vocês fizerem o de vocês não vai ter tantos artigos assim. Como é que eu puxo aquele arquivo lá que eu trouxe do PubMed? Eu vou aqui em arquivo e importar. E aí ele vai me perguntar, é um arquivo desses formatos aqui, que são os formatos de citação? Para mim é um arquivo que eu vou puxar do meu computador. Então ele vai me abrir a pastinha aqui, eu vou procurar. Achei o arquivo do PubMed que eu salvei agora, peço para abrir e sigo. Aí ele vai começar a importação. Os 11 arquivos, os 11 itens foram importados, a gente vai finalizar. E aqui a gente tem a pasta que a gente fez a pesquisa agora. Então, geralmente, essa parte aqui é como eu faço nas minhas buscas, né? Por exemplo, eu vou renomear aqui, vou colocar, sei lá, comunidade em saúde mental, que é para lembrar qual foi a busca que eu fiz. Eu posso colocar aqui também PubMed, para poder lembrar que foi da PubMed. E aqui eu tenho acesso aos artigos. Percebam que aqui no clipezinho, que é um indica qual deles tem anexo, ainda não está todos aqui. Então, eu não baixei os PDFs, eu baixei as citações deles.
porque a primeira coisa que a gente vai fazer é, de fato, ler os títulos e os resumos, para ver se os artigos me interessam, porque não resolve eu baixar os 11, sendo que eu vou usar 2, 3 daqui. Então, eu vou ler primeiro os resumos, clico aqui no primeiro, ó, ele já vai me aparecer aqui do lado. Deixa eu aumentar aqui. Ele vai me aparecer o título, ele vai me aparecer o resumo. Aí eu posso estar selecionando ou não. Como é que eu faço? Percebam que aqui eu já fiz, ó, eu estou fazendo uma outra revisão do OBSAN, do projeto, mesmo projeto. Aí eu fiz a busca pelo Lilacs, pelo PubMed, eu só não baixei do Cielo ainda. E eu criei uma subpasta de incluídos. Então, eu posso vir aqui nessa busca que eu acabei de selecionar, colocar aqui e colocar uma nova coleção. De novo, botão direito, nova coleção. E vou colocar aqui incluídos. Aí essa pasta incluídos está vazia. Então, o que, que eu vou fazendo? Eu vou lendo os artigos e falar, esse daqui parece ser interessante. Eu li o título e o resumo, parece que ele atinge os critérios de inclusão da minha pesquisa. O que, que eu posso fazer? Vou arrastar ele aqui para os incluídos. Ele vai continuar na minha pasta de seleção da busca original, mas quando eu entrar aqui em incluídos, ele vai estar lá. E aí eu sei, desses 11 aqui, quais foram os que eu, de fato, entraram no meu critério de inclusão. Para mim fica muito mais simples. E aí depois, quando a gente quiser ver ele na íntegra, a gente pode ter acesso ou pelo DOI, copiar esse código aqui e digitar lá no nosso navegador, que é o código único que ele tem. Então, ele vai abrir diretamente o arquivo. Deixa eu ver se eu der 2 cliques, eu acho que ele vai para lá também. Vai para lá também. Deixa eu só trocar a minha apresentação aqui. Scribing. Aqui ele já entrou direto no artigo. Posso baixar ele em PDF e mandar para lá. E aí, se a gente quiser fazer aquele movimento individual, né? Se você preferir, não sei, ler o artigo lá no PubMed, e aí você achar que esse artigo aqui é importante, você pode baixar o PDF e subir lá numa pastinha no Zotero, como geralmente a gente sobe arquivos individuais. Então não tem problema, mas geralmente eu gosto de ler os títulos e os resumos direto por lá, porque lá mesmo eu consigo separar os que eu vou selecionando dos que eu não vou selecionando. Só mostrando aqui também que os demais aqui é o mesmo processo. Então, se eu quiser ir no da BVS, eu posso aqui também exportar do mesmo formato. Então, eu posso escolher só essa página, as referências selecionadas ou todas. Ele vai baixar do mesmo jeito. Esse daqui vai demorar um pouquinho mais, porque é 300 e pouco. Aí a gente salva aqui, pode mudar o nome e faz o mesmo processo no Zotero. Aí vai lá no arquivo, importação, seleciona o arquivo que você baixou e ele vai subir uma outra pastinha lá. E depois você pode ir organizando essas pastas do mesmo jeito que eu coloquei as minhas aqui. Do OBSAN que eu estou fazendo. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, OBSAN Lilacs, OBSAN PubMed. Aí já coloquei dentro do Lilacs, eu achei esse monte de resultados, já li tudo, os títulos e os resumos. E aí eu já separei os incluídos. Então, dentro desses todos aqui, eu já separei esses que eu vou ler de forma completa, ainda não comecei. E do PubMed é a mesma coisa, eu achei esses quatro apenas um que entrou na minha pesquisa. E era mais ou menos essa ideia que a gente queria discutir um pouco. Agora eu queria saber de vocês, se vocês já têm experiência com outras formas de busca, se vocês acham que de outra forma é diferente, se ficou claro assim, se vocês têm alguma dúvida a mais, que a gente pode estar conversando um pouco.